No versículo 16, Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que chamava Cristo. No 17, sorte que a soma de gerações de Abraão, Davi, foi 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia, mais 14 gerações. Amados irmãos, eu estava conversando sobre as mulheres na genealogia de Jesus. Aí, a primeira que aparece é Raabe, casada com um judeu chamado Saulo. E de Raabe, eu passei para Ruth Moabita. Eu falei que Ruth era prostituta, Ruth era sacerdotisa de Moabe, ela sacrificava. Isso nos livros de história consta isso claramente. Mas a parte de prostituta não consta Ruth, porque nas cidades cananeias, todas elas tinham seus deuses. Aqui o deus era Aserá, a cidade que o deus principal era Aserá. Então a sacerdotisa era prostituta, nascia menino, aquele era sacrificado, o neném vivo no fogo, e as meninas eram deixadas só para crescer, para ser prostituta, para levar o dinheiro para Deus Aserá, o templo para Deus Aserá. No caso de Moabe, quando quando Ruth chega, por que você sabe? A Bíblia não conta toda a história de Ruth, mas por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem o seu centro. O centro é contar sobre Jesus. Não preciso contar sobre a história toda de Ruth. Então o que acontecia? Muitas histórias eram contadas, os pais contavam e aqueles geraram alguns escritos. E nos escritos que os rabinos têm sobre Ruth, é simples. Ruth veio, Noemi deve ter contado para eles escreveram, não consta. Ela era sacerdotisa de Moabe, era muito bonita. E no caso de Moabe, a sacerdotisa, o máximo que podia fazer é o seguinte: se for sacrificar a criança, quando ela fosse muito bonita, ela podia ser levada para o palácio do rei e se tornar uma das mulheres do rei. Isso era o costume de Moabe na época. Então, no caso de Ruth, a história fala que ela era sacerdotisa. Quando ela chegou lá, teve muitos problemas por causa desse fato dela ser sacerdotisa de Moabe, mas a parte prostituta não tem. Então, por que Mateus colocou Ruth, colocou Tamar, fingiu-se de prostituta, com respeito a Betseba, que também o povo de Deus tinha grande vergonha? Vocês podem, nós acabamos de ler aqui, que o próximo Mateus aqui é falou assim: e de mulher de Urias nasceu Salomão. De mulher de Urias, nem colocou Betseba. Betseba, coitada, ela não teve culpa nenhuma de nada que aconteceu, mas para o povo. A Ruth que está falando é a nora do Noemi? De uma nora do Noemi. Vou contar aqui que Ele casou com o filho dela. casou. Quando ele casou com ela, então ela era prostituta. Não, Ruth não era. Eu cometi esse. Não, ela era sacerdotisa de Moabe, mas ela não era prostituta, porque a sacerdotisa de Moabe era diferente. Quando ela era muito bonita, ela podia morar em um palácio com ele, mas não era prostituta. Já diferente de Aserá e de outras, que tinha que ser prostituta para levar o dinheiro para o templo. Por exemplo, passando lá para frente agora para o Corinto, o que Paulo escreveu sobre o Corinto lá para a igreja? Porque as mulheres de Corinto tinham o templo de Diana. E as mulheres que frequentavam o templo de Diana, que eram sacerdotisas, eram prostitutas, rapavam todo o cabelo. Só que uma dessas mulheres converteram. Então, quando essas se converteram, quando saíram na rua de Corinto, o que estava acontecendo? O pessoal estava pensando que elas eram prostitutas ainda, não era, mas elas tinham se convertido. Então, Paulo falou o quê? Que elas usassem o véu até que o cabelo crescesse. Mas Paulo não estava instituindo a doutrina do véu, era só para Corinto, por causa da sacerdotisa, que elas eram carecas e faziam prostituição e o dinheiro levava para o templo de Diana. Aquelas que se converteram estavam tendo problema. Comunicaram para Paulo escreve para Corinto, que as mulheres têm que usar o véu até que o cabelo cresça, mas depois que o cabelo crescer, não precisava mais. Então, sobre Ruth, eu cometi essa falha. Ruth não era prostituta, ela era sacerdotisa,
O livro de história de Ruth fala isso, não da Bíblia, paralelo. Porque muitos livros foram escritos fora da Bíblia para contar a história de certas pessoas. Por que não está na Bíblia? Deus coloca na Bíblia quem Ele quer. Da Bíblia, a palavra de Deus, e o centro dela é Jesus Cristo. Nós vamos ver Jesus, agora não estou em Gênesis ainda, eu estou dando essa reparação, vamos voltar lá para Gênesis, que o centro é Jesus Cristo. O judaísmo foi criado para nascer de Jesus Cristo. Fala de Jesus em todo tempo, que Ele é o principal. A Bíblia é a principal palavra de Deus. Então, só voltei que Ruth vai explicar que cometi essa falha. Não tem os livros que Ruth era prostituta. Tem os livros garantindo que Ruth era sacerdotisa de Moabe. Amém? Agora, não, Raabe é prostituta, lá de Canaã. Estou falando Ruth. Raabe era prostituta. Mas é a mesma Raabe dos espias? Ela casou com Saulo, um dos espias, e aceitou o nosso Deus, que para Deus é o seguinte: qualquer nação que aceitasse o Deus de Israel, ele passava a ser um israelita, um judeu. Só que os judeus não entendiam, muito pouco, queria aceitar esse fato. Mas o fato é comprovado que quando a pessoa escolhe Deus, por dizer, tem antes de Jesus, a de Raabe, mais longe, né? Mais longe, porque você vê, Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, entendeu? Então, é bem mais longe. Sobre gerações, já que ele tocou nesse ponto aqui de distância, uma coisa tem que ser dita aqui. No versículo 17, está escrito assim, vou terminar aqui para nos voltar para Gênesis, tá, irmãos? Porque nós já lemos. De sorte que a soma das gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio babilônico, 14. E do exílio de Babilônia a Cristo, mais 14. Mateus deixou frisado aqui. Mateus frisa uma coisa interessante. Ele diz que de Abraão, 2100 a.C., até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio, mais 14 gerações. E do exílio até Jesus, 14 gerações. Primeiro tem que explicar que como é que funcionava esse tipo de geração na Bíblia. Irmãos, vamos pegar o exemplo de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó e Judá era contado como uma geração. Uma geração. Quando Judá tem seu filho chamado Pérez, porque os três filhos não estão na genealogia, então, vocês podem dizer que Pérez está, Pérez é o filho de Tamar. Então começa com Pérez de novo, ou seja, o pai, o filho, o neto e o primeiro bisneto se contava como uma geração. Pastor Romeu, ele, a filha dele, o neto dele, é uma geração. Quando nasceu o bisneto, continua sendo uma. Agora o filho do bisneto contava como segunda geração. Então, por que faz se entender aqui 14? Mas é só isso? Mateus colocou isso só por causa disso? Não. Mateus não colocou isso só por causa disso. Porque isso aqui todo judeu sabia na época. Ele colocou por causa do número 14. O número 14. Irmãos, é muito normal, está vendo aqui, no alfabeto hebraico, é muito normal, todas as letras significam um número. E Davi, passa o nome de Davi para o número é 14. Aqui apóstolo Mateus aqui nesse gente, Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus. Por quê? 14. Eles sabiam, todo judeu sabe que o nome de Davi, o número era 14. Então ele estava querendo comprovar para aqueles judeus incrédulos que não tinham aceitado Jesus, que eram muitos. Ele estava querendo deixar um livro escrito para mostrar para os judeus que não tem como sair fora, não tem como dizer que Jesus Cristo não é o Messias, porque até o 14 é 3 vezes, 14. Amém? Agora nós vamos continuar o nosso estudo, que é em Gênesis. Nós estamos em Gênesis no capítulo
capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Está escrito assim, irmãos. Capítulo 1. Viu Deus que a luz era boa e a fez separação entre luz e trevas. E a chamou Deus a luz do dia e trevas à noite. E houve tarde e manhã, primeiro dia. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. E deu Deus o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas estavam por cima do firmamento, e assim se foi. Chamou Deus o firmamento do céu, e houve tarde e manhã, e o segundo dia. Disse Deus: ajunte-se as águas, então debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. Assim se foi. E chamou Deus a porção seca terra. Amados irmãos, presta atenção. Conforme estava falando, conforme cientificamente, Deus criou o universo, não se sabe quantos bilhões de anos, pela distância que eles falam 13 bilhões e 8, porque a distância que o telescópio Hubble vê, a distância de 13,8 bilhões de distância da Terra. Então, por causa dessa distância, eles falam que foi a data, é isso. Tudo bem, Deus pode ter criado todo o universo, como está escrito no Salmo, acho que 33,9, de uma só vez, claro, está escrito, é fato. E nessa data. Porém, isso que nós estamos lendo é a mesma data da geração adâmica, do homem, 6.025 anos. Ou seja, Deus pode construir todos os planetas, tudo, mas a Terra sem forma vazia. Deus deixou construir tudo, e o nosso planeta, que é o terceiro planeta do sistema solar, era sem forma vazia, conforme está escrito. E o Espírito Deus estava sobre as águas, ou seja, tinha água, mas não estava pronto. Mas quando Deus resolveu construir a raça humana, aí Deus foi e fez o sol. E Deus fez a lua, tudo, a data da lua, do sol, é tudo a data que nós, 6.025 anos, ou seja, a data da geração humana. Os planetas podem existir há bilhões de anos? Pode. Deus pode ter feito o planeta há bilhões de anos? Pode, com certeza, isso não contradiz nada. Agora, o sol, a lua, a separação da terra das águas, isso Deus fez nessa data. Porque está escrito dessa forma, isso aqui é fato. Então, depois que Deus fez essas coisas, Deus vai e faz o homem. Depois que Deus fez o homem, Deus viu que era muito bom que Deus tinha feito. Deus faz, vê que ele está sozinho, faz a mulher. E acontece que no versículo, no capítulo 3, no versículo 15, Gênesis 3,15. E por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. E por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça que lhe ferirá o calcanhar. Irmãos, toda a raça humana, fora Jesus, é semente do homem. Mas Jesus é a única pessoa nesse mundo que é semente da mulher. Presta atenção. Toda a raça humana é semente do homem. Mas quando chegou em Jesus, nós vemos ali o pai de Jacó, gerou um filho chamado José, e não fala assim, José gerou, não tem isso. Nós lemos aqui, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então, a semente, a mulher, quando Deus está conversando com o diabo, que da mulher, da semente da mulher, ia nascer um. E esse que ia nascer, ia esmagar a sua cabeça. Mas Deus também fala com o diabo, tu vai ferir o calcanhar, está escrito. Então nós temos que entender, da semente, Jesus ele é da semente da mulher. Toda a raça humana é da semente do homem. Jesus não, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Quando Jesus estava sendo gerado,
útero de Maria, olha a coisa mais importante a parte de Maria de ter sido mãe de Jesus é o fato de que cientificamente está comprovado que quando a mulher está gerando, tanto os células da mãe passam para os filhos, como os neném passam para a mãe. Então, Maria, ela é bem-aventurada, mais nesse sentido, ou seja, quando ela estava gerando Jesus, que é do Espírito Santo, células do corpo de Jesus, células daquele nenenzinho, passava para ela, algo que veio lá do céu. Então, a semente da mulher, vocês podem observar que o diabo, e quando Deus fala assim, ó, da semente da mulher nascerá um, este vai te esmagar a cabeça. Aqui Deus está conversando com o diabo, porque o diabo tinha feito Adão pecar. Adão tinha pecado, Deus conversou com Adão primeiro, depois conversou com Eva, e depois conversou com o diabo. Ô irmão Boni, o senhor me perdoa, mas nessa questão aí, eu não consigo concordar com o senhor nessa parte que a partes da criança hoje, no ser humano comum, no ser humano normal, eu até consigo assimilar isso. Agora, a questão de Maria e Jesus em si, eu, particularmente, eu não vejo dessa forma. As células dele passam por ela. Por que eu vou falar para o senhor? Por que eu não consigo assimilar isso? Por quê? Porque se células da mulher fossem para Jesus, a mulher, a Maria, ela é fruto de Adão. Então, automaticamente, se Jesus passasse a célula dela para Jesus, automaticamente Jesus seria contaminado pelo pecado. E se de Jesus fosse células para Maria, automaticamente Maria seria santa ou santificada. Então, aí eu particularmente, eu não consigo assimilar dessa forma. Peraí. Não consigo. Ô irmão, evangelista Eliseu, presta atenção. Cientificamente, isso é comprovado que ocorre. Cientificamente. Agora vamos lá. Não tem jeito do pecado passar para Jesus, porque, primeiramente, ele se fez homem, é fato. Deus se fez homem. Então ele nasceu como um homem. E não teria jeito desse pecado passar, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. E quando você vê na Bíblia, Davi fala assim no Salmo 51, de pecado gerou a minha mãe. Ou seja, do pecado. Dá-se entender que nós somos gerados no pecado, e quando o nenenzinho já nasce, ele nasce do fruto do pecado. Sim. Mas como Maria, ela recebeu o Espírito Santo que gerou Jesus, não tem jeito de passar esse pecado. Agora, fisicamente, no sentido que hoje acontece, o cientista é muito comprovado, que quando a mãe está gerando, células do corpo da mãe é formada no filho e do nenenzinho é formada no filho. Isso é cientificamente. Pecado, pelo que você entende, que se passasse essa célula, Maria seria passando para cá para Jesus. Não. Cientificamente, eu estou falando uma coisa que é comprovado que acontece no corpo físico hoje. O gene é 60% do pai. Então não tem jeito de acontecer isso, de passar. Maria, ela foi abençoada com certeza. Ela é bem-aventurada, ela foi abençoada, mas não é só pelo fato de ela ser mãe de Jesus, mãe do Filho de Deus, mãe do Salvador do mundo. O fato, eu olho mais acreditando na parte da ciência desse pedaço, eu acredito mais na parte da ciência, que ela foi abençoada, recebendo o céu, que estava sendo gerada, porque é uma coisa que Deus que fez isso. Isso aí o cientista apenas comprovou uma coisa que é feita há 6.000 anos. É como, por exemplo, como é que uma pessoa que, por exemplo, imagina Adão estava vivo, morreu com 930 anos. Imagina uma pessoa, Adão estava com 850 anos, aí chega outra pessoa, que é da linhagem de Caim, do outro lado, porque ocorreu foi duas linhagens. Caim, ele se
revoltou contra Deus e ele foi para um lado, e do outro de lá de cá ficou quem? Os filhos de Sete, que obedecia o ato de adoração a Deus em forma de sacrifício. Então imagina que passa 800 anos, um dos descendentes de Caim quer. Caim já morreu e ele quer saber o seguinte: eu quero saber sobre uma pessoa que foi criada por Deus. Porque primeiro Caim ensinou isso o quê? Adoração totalmente diferente do que não é Adão ensinar. Aí ele procura Adão, exemplo, um descendente de Caim. Adão está vivo, ele quer saber, ok, eu vim cá conversar com você porque eu estou com 250 anos e meu pai falou algo e eu queria confirmar. É verdade que você foi criado por Deus? Adão fala sim. Como você me prova? Levanta a roupa. Não tenho umbigo. Está vendo aqui? Eu não tenho umbigo, mas você tem. Eu fui criado. Quem tem umbigo é nascido, está vendo? Se é que Deus viu, eu ia te mostrar. Ela não tem umbigo. Adão tinha umbigo, toda a raça humana que nasceu tem. Adão não tinha. Então, já acabou a realmente. Eu fui criado. Então, é uma diferença. Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo, e Maria, essa parte científica, eu acredito que ela foi muitíssimo abençoada. Ela é bem vinculada por causa disso. Ela tinha células do Filho de Deus, do próprio Deus, que foi gerado um homem. Entendeu? Isso é questão só de ciência. A ciência comprova. E eu acredito em muitas coisas que a ciência fala que tem sentido, eu comprovo. Quando a ciência fala alguma coisa que é totalmente contra a Bíblia, aí eu já não concordo. Mas a sua negação tem um pouco de sentido. Não pode ter gerado, nunca que ela pode ter passado pecado. Ela é virgem e o neném foi gerado no Espírito Santo. Mas cabe pensar. Então quer dizer que no seu cálculo o cientista está certo hoje, mas com o caso de Jesus, o neném foi gerado só com as células de quem? Só de Maria. Então, de jeito que o neném começa a crescer, essa parte que é trocada não aconteceu. Pode. Se Deus quiser fazer isso, poderia. Se Deus quiser, vai nascer um neném aqui, mas você vai gerar, mas célula dele vai passar para você. Nosso Deus, por que ele não pode fazer? Quando fala assim, que o outro, pelo homem foi pecado no mundo, foi. pelo outro homem ele saiu pecado. Jesus. Foi Jesus. Então, pensa assim, Deus criou Adão, né? Eu nunca ouvi falar isso desse tipo de Não, Adão não tinha bico, ele foi criado. Nem ele nem ela. Só depois de Adão que tem que ter bico. E bem comprovado que é coisa só de quem nasce. Quem não nasceu, quem foi criado, não podia ter. Deus não podia fazer Adão e colocou em Bíblia que ele foi criado. Isso é uma das formas dele provar para aquele pessoal todo que ele era criado. Porque talvez só falar não vai adiantar. Isso é uma forma. Aí, quando Jesus vem, ele vem por obra do Espírito Santo, porque é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Certo. Então, não existe nada que vai para lá e que vem para cá, não. Ele é único. Ele é único. Eu creio que ele foi único. Nem se ele passou uma coisa lá, ninguém sabe, só Deus. Se Deus contou com você ou contou com você, eu não sei. Agora, ele é único. Jesus é único. Não tem nada a ver com Maria, tanto que Jesus fala assim para Maria, olha aí seus filhos, e aí fala para ele, olha aí sua mãe. Entendeu? Porque ele não era filho dela. É por essa parte. Ela foi filho dela, assim, porque eu sou mãe, mas eu nunca querer. Mas eu sou mãe por eu abraçar, cuidar, zelar. Correto. Eu tenho esse papel. Eu entendo esse papel. Mas eu nunca querer, eu nunca cheguei a dar à luz. Então eu penso que Maria, quando casou com José novamente, ela estava virgem, intacta. Até Jesus nascer. Ordem do anjo, ficar virgem até o nascimento. Isso é um mistério do próprio Deus. Se tem célula que entra para lá e que vem para cá, Isso dele não deve ter vindo. correto. Se Deus falar assim, vai ser gerado o Espírito Santo, ele vai passar a célula do neném para a mãe. Se Deus falar, se Deus tiver ordenado, o que Deus ordena, acabou. Se Deus tiver ordenado com respeito de Jesus, baseado naquilo que o Evangelista dizia, tem pouco sentido, sim, não aconteceu, não passou. Porém, a parte bem aventurada é mais nesse sentido.
ela, só porque ela é mãe do Filho de Deus, mas ela, cientificamente falando, ela foi abençoada nesse sentido. Ela foi abençoada nesse sentido, que científico prova que se ela suportar. Porém, se Deus não quiser, é claro que não acontece. Se Deus fala, não vai ser, mas acontece que é bem claro, da semente da mulher. Amém? Eu quero que alguém leia uma tradução diferente da minha aí, no Gênesis 3,15. Alguém leia, em outra tradução. Que não seja Thompson. Gênesis 3,15, leia, Fábio. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu te ferirá o calcanhar. Amém. Essa tradução é a mesma. Eu queria uma tradução diferente. Tem alguém mais diferente? Deixa eu ver como é que está a minha aqui, se está diferente. Só um minutinho. Deixa eu ler para a Pentecostal do Eliseu. Leia 3,15, Eliseu. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente, entre a tua semente e a semente, só isso. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Só fala isso. Entre a tua semente e a semente. Não é igual a minha, Thompson. Aqui, irmãos, esse versículo, Gênesis 3,15, ele cumpriu 4.000 anos depois da mulher de Jesus, mas está escrito aí que Deus chegou ali que da semente da mulher, que ele nascesse da mulher, ele ia ferir a cabeça de Satanás, mas que Satanás ia ferir o seu calcanhar. Se está escrito, é uma profecia, tem jeito de não acontecer? Não tem que acontecer. Irmãos, vamos para a crucificação. A Bíblia vai dizer, na terceira hora, Jesus vai para o Getsemane. E em Lucas, versículo 42, 22, 42, a Bíblia fala que Jesus estava numa agonia tão grande que ele suava gota de sangue. Irmãos, isso aí foi comprovado agora, tem nem 70 anos que o cientista comprovou que realmente o homem pode suar gota de sangue. Mas antes de 1950, isso aí, eles consideravam isso aí, essa parte uma mentira da Bíblia. Mas agora eles já concordou. Porque quando uma serpente muito venenosa morde uma pessoa, dependendo da quantidade de veneno que é depositado, a pessoa soa sangue. Então isso é comprovado que eles viram nos Estados Unidos, viram na Índia primeiro. Então está em vários lugares acontecendo. Então agora essa teoria, que essa parte religiosa já vai para o terra. Então o que aconteceu? Nós temos Gênesis 3,15, é uma profecia totalmente espiritual. O que aconteceu no mundo físico? Como que aconteceu? Irmãos, ali no Getsemane, a Jesus suar sangue. Primeiro ele fala assim: Pai, afaste de mim esse cálice, todavia, faça a tua vontade, não a minha. Um grande erro que alguns pregadores falam que esse cálice era o sofrimento da cruz que Jesus estava rejeitando. De maneira nenhuma, Jesus nunca rejeitou o sofrimento da cruz. Esse sofrimento desse cálice que Deus estava se referindo era a ausência do Espírito Santo nele naquela terceira hora. Porque Jesus sabia que o Espírito Santo ia sair dele. Por quê? Gênesis 3,15, o diabo ia ferir o seu calcanhar, que não é só um ferimento do calcanhar. O diabo, quando ficou o tempo todo no diante de Jesus, mas quando o Espírito Santo sai, que a Bíblia fala: Pai, por que me desamparaste? É sair mesmo. Jesus ali ficou 100% homem. Toda a sua vida, todo o seu tempo com o Espírito Santo nele, o homem e o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus estava nele. Mas Jesus sabia que tinha que cumprir essa profecia de Gênesis 3,15. Então, ali, na terceira hora, o Espírito Santo sai, porque o inimigo, o diabo, ou ele transformou numa serpente, ou ele entrou numa serpente, mas ele feriu o calcanhar no mundo físico, ou seja, algo do mundo espiritual. Ele realmente picou. Nessa picada,
diabo não depositasse o pecado em Jesus, primeiro que ele nem morreria, porque ele não cometeu pecado. Então, quando ele levou nossos pecados, ele foi depositado no mundo, ou seja, algo do mundo espiritual, passou-se para o mundo físico, e Jesus, aqui daquela terceira hora, até às 3 horas da tarde, quando ele entregou o seu espírito, ali ele estava sozinho. Isso foi o cálice, a ausência do Espírito Santo de Deus. Para Jesus, foi o único 12 horas que ele ficou sem o Espírito Santo. Então, meu Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia faça a tua vontade. Ele sabia que se Jesus, o Espírito Santo não afastasse, se Deus não afastasse, se o diabo não depositasse os pecados, ele nem conseguiria morrer, porque ele não tinha pecado. Então, quando eu falo, levou, é no mundo espiritual, uma coisa do mundo espiritual aconteceu no mundo físico. O diabo realmente depositou nossos pecados, de 4 milhões na época, em Jesus. Aí ele estava sem o Espírito Santo, sozinho, como um homem. Por quê? Os animais eram sacrificados, e os animais tinham algum poder para, não vai doer, não. Jesus também estava ali sozinho, para cumprir a palavra de Deus. Ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Daquele que João Batista, quando bateu o olho, falou assim: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista entendia, sendo o profeta de Deus, que veio preparar o caminho, ele entendia perfeitamente que Jesus Cristo representava aquele Cordeiro, que iria ser morto. Irmão Boni, eu sempre estudei, até mesmo quando eu fazia seminário, eu sempre estudei que os pecados que Jesus levou por nós foi depositado na cruz, não no corpo dele. Por isso lá em Isaías, certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e as nossas dores e nossas enfermidades sobre si, e nos reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Até onde eu sempre estudei que como a cruz era destinada para um homem pecador, que era Barrabás, né? Um homem que estava destinado, que tinha todos os preceitos e assim, cometido todo tipo de atrocidade, que era condenado à morte, e ali ele foi tirado daquele lugar, e aquela cruz que representava a condenação não só de Barrabás, mas de toda a humanidade, entendeu? E foi colocado sobre Jesus. Então, assim, é tanto que até onde eu estudei, tanto na Igreja Católica, quanto na evangélica também, que eu sempre gostei de fazer isso, foi sempre colocado como a cruz representava o nosso pecado. Tanto que quando Jesus ele ainda era 100% homem, 100% Deus quando ele foi preso, 100% homem, 100% Deus quando foi julgado, 100% homem, 100% Deus quando foi açoitado, mas quando ele pegou a cruz, quando a cruz foi colocada nas costas dele, que ali naquele momento ali, como a cruz representava o pecado da humanidade, como a cruz foi direcionada para um homem pecador, e ele foi tirado dali, que foi colocado sobre Jesus, a cruz representava o pecado da humanidade, e ele assim levou os nossos pecados, levou sobre si, e ele foi moído pelas nossas iniquidades, e por isso que naquele momento, até quando a cruz foi colocada sobre ele, e aí o Espírito Santo foi retirado dele, né, de perto dele, sobre ele, e ali ele foi se tornado só 100% homem. Por isso ele carregou os nossos pecados até o Calvário, onde ele foi crucificado. E ali. Deixa eu não, mas presta atenção. Pelo que Eliseu, presta atenção. É na cruz mesmo. É na cruz. Jair viu isso na cruz, porém você vai entender uma parte que eu estou falando muito espiritual. Para acontecer ele levar os pecados na cruz, foi na cruz mesmo, foi na cruz que ele salvou. A cruz é um símbolo
Bíblia fala que a agonia dele era tão grande que ele suava sangue. Foi por esse fato. Então, ele foi depositado os pecados no mundo espiritual, no mundo físico, e ele carregou nossos pecados até a cruz. Na hora que ele entregou o seu espírito, ele levou. Isaías tem uma profecia certa, você leu tudo certo. Isaías 53 é uma profecia do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, levando sobre si nossos pecados. Isso é fato, está escrito. Mas foi no Getsemane, começou a sofrer, foi lá. Por quê? Lá que está escrito assim, ó, lá que ele falou para o próprio pai assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, peraí, afasta. Por quê? Ele sabia que estava chegando a hora dos pecados ser colocado nele, e ele levou nossos pecados na cruz do Calvário. E é pela fé que nós cremos que, quando nós olhamos para a cruz, olhando para o sacrifício de Jesus, nós somos salvos pela fé, porque ele levou aquele que crê. É fé, entendeu? Então a profecia de Isaías está correta, foi na cruz, mas eu estou falando questão de depositar. Como é que vai cumprir? Que parte então que esse versículo vai se cumprir? Que parte que o diabo vai ferir o calcanhar de Jesus? Depois você pode pensar, não tem outro lugar a não ser no Getsemane, na hora que a Bíblia vai dizer que ela vai suando sangue. Não tem outro lugar. Ali, fisicamente, aconteceu uma profecia que estava escrito de 4.000 anos. Jesus entendia. Então, de 3 da manhã até 3 horas da tarde, quando entregou o seu espírito, os pecados da humanidade, no mundo espiritual. Deixa eu ler uma explicação aqui da minha Bíblia para que possa falar. Fala assim, ó. Vai acreditar. A primeira promessa implícita do plano de Deus para a redenção do mundo prediz a vitória final da raça humana e de Deus contra Satanás e o mal. É uma profecia do conflito espiritual entre a semente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, e a semente da serpente, Satanás, e os seus seguidores. Deus promete aqui que Cristo nasceria de uma mulher e que ele seria ferido ao ser crucificado, porém ressuscitaria dentre os mortos. Quando ele foi crucificado, ele foi ferido, de fato, pela serpente. A questão é isso. Ele foi ferido na cruz, antes da cruz, chicotada e tudo. E ressuscitaria dentre os mortos, para destruir completamente Satanás, o pecado e a morte, para salvar a humanidade. Isso aqui é a explicação da serpente que esta se ferirá a cabeça e ele ferirá o calcanhar. Correto, presta atenção. O sofrimento da cruz, que durante o dia, de 6 da manhã até 9 horas, aconteceu o julgamento ali, 39 chicotadas, aquele sofrimento, na cruz ele foi transpassado, como está profetizado, com a lança, o sofrimento físico. Isso, para Jesus, foi fichinha diante do pecado, e o mundo espiritual, o diabo, quando feriu ele, colocou nele o pecado nosso, o nosso pecado. Porque ele sempre foi limpo. O Filho de Deus é limpo, puro, sem pecado. Mas tinha que ter colocado o pecado nele. Por quê? Sem pecado, o salário do pecado é a morte. Se o diabo não depositasse o pecado nele no mundo físico, ele nunca morreria, porque o salário do pecado é a morte. Ou resumindo, se o diabo não ferisse o calcanhar de Jesus, depositando toda a sujeira nele, o diabo não sabia, que sabe que o diabo conhecia a profecia, mas ele não entendia, porque Deus não fala as coisas para o diabo entender. Se ele não fere o calcanhar de Jesus, não teria acontecido o sacrifício. Isso é mundo espiritual, é outra dimensão. Então algo do mundo espiritual passou para o mundo físico, e o diabo acabou participando diretamente do plano real de Deus, que é a salvação. O diabo pegou o pecado que ele se alimentava e depositou no Filho de Deus, que não tinha nenhum pecado, que nunca conheceu o pecado. No mundo, as coisas do mundo espiritual, passou do mundo físico. Então, com respeito ao sofrimento, irmão Fábio, houve todo aquele sofrimento, ele foi ferido. Claro que foi ferido, ele foi transpassado na cruz, depois de levar crucificado, ele foi transpassado. Mas esse sofrimento físico que ele passou, não é nada diante da sujeira do pecado que estava depositado sobre ele. Como é que ele ia levar nossos pecados, se os pecados não
tivesse depositado sobre ele, é mundo espiritual. Tem que abrir a mente espiritual para entender o mundo espiritual. Ele levou porque foi colocado. E como é que ele seria colocado se ele não tivesse? Ele nunca pecou, gente. Ele era perfeito, ele era o Filho de Deus. Então o diabo colocou sobre ele. Por isso, 4.000 anos aconteceram, Deus falou para o diabo: ó diabo, você enganou a mulher, vou dar mulher a ser uma semente. Dessa semente, ele vai adquirir sua cabeça. E você vai vir me acompanhar. Ele ficou esperando o tempo todo, ele ficou perseguindo o povo de Deus o tempo todo, querendo decifrar isso. Ele não sabia como é que funcionava isso. Ele tentou matar o povo de Deus toda a vida. Foi perseguindo. Essa inimizade realmente aconteceu, que ela existe até hoje. Mas tem que ter acontecido. Para Jesus ter levado o nosso pecado, pode ser pecado futuro, nós estamos aqui hoje. Ele levou ali na cruz todos os nossos pecados. Porque os pecados de 4.000 anos que o diabo ia se alimentando, que cada vez que o homem pega, o diabo fica mais forte. Cada vez que o homem se santifica, o diabo se enfraquece, porque é menos uma pessoa para fortalecer ele. Cada vez que a igreja se santifica, cada vez que uma pessoa obedece a Deus, o diabo se enfraquece. E quando o homem vai pecando, o diabo vai se fortalecendo. Isso é muito espiritual. Funciona dessa forma. Então, esse ferimento aí foi ferido. Mas Deus quer que você pense, Deus quer que nós olhemos para Jesus e veja o seguinte: o sofrimento dele foi ter o pecado da humanidade ser depositado sobre ele. Ele ficou sujo. De 3 da manhã, isso aconteceu, 3 da terceira hora, até 3 horas da tarde, ele ficou sujo. E ele não era sujo, ele era perfeito. Mas para levar algo, tinha que ter colocado algo. E quem colocou? Esse foi o diabo no mundo espiritual, passou para o mundo físico. E, irmãos, nós vivemos no mundo natural, existe um mundo espiritual. Esse aqui, eu estou passando algo, explicando algo do mundo espiritual para o mundo físico. É normal algumas pessoas não terem entendimento. Isso é normal. Eu, quando estava ao seminário, não é todos os alunos que concordavam com essa teoria. Não é todos. E nem por causa disso, nenhum deles deixou de ser meu irmão. Então, isso é algo espiritual, passado para o mundo físico. Então, para a pessoa compreender isso aqui, é a coisa mais simples do mundo. Chega em casa, irmão Renato, eu vou dizer, coloca a cabeça no travesseiro e fala: Espírito Santo de Deus, eu esvazio daquilo que eu penso que seja certo. Eu me esvazio. Agora traz para mim a revelação, Senhor, tua, do Espírito Santo. Me fala se algo que foi falado, se eu estou enganado, eu esvazio, me revela. E o Espírito Santo revela. O Espírito Santo de Deus está aqui para nos revelar. Então, é normal, entendeu? Durante 4 anos que eu dei no seminário, vocês pensam que sempre vai ter uma pessoa nova aqui. É normal isso. E vocês continuam sendo meus irmãos amados. Só peço que vocês façam isso. Pede o Espírito Santo. Porque eu, quando eu não sei algo, quando estou em dúvida de algo, graças a Deus, eu chego em casa, eu faço isso. Coloco na cabeça do seu Espírito Santo. Eu me esvazio daquilo que eu aprendi. Tu poderia me explicar? Como eu tenho essa convicção 100%, eu não vou ver essa oração, mas quem eu tenho essa convicção lá atrás. Mas quando eu tenho dúvida, eu faço isso.